Sobrinho. Cumpridas as demais formalidades da lei, ao fim da madrugada alguns dos órgãos aproveitáveis do jovem Wenelau Paul Sáenz já estavam sendo conduzidos aos centros cirúrgicos nos quais angustiados receptores aguardavam a vez de serem contemplados com tal bênção. Em nenhum momento os profissionais da saúde das equipes receptoras duvidaram da identidade do doador, até porque, diante das informações policiais, a ninguém também passou a ideia de que ali houvesse qualquer engano, menos ainda fraude. Culminando os fatores coincidentes que levaram todos os que participaram do atendimento a Anderson a se sentirem seguros dos procedimentos, a identidade trocada exibia foto de um jovem cujo biótipo, sinais característicos, tipo sanguíneo e fator RH eram os mesmos. Quanto aos traços fisionômicos, o tiro na face inviabilizara em parte a identificação. Naturalmente, o coração foi o primeiro órgão a ser aproveitado para o transplante. Após rigorosos exames e testes, sendo comprovada a excelente adequação e compatibilidade, foi destinado a Ari. Não que ele fosse o primeiro paciente da lista de espera, mas sim aquele doente cuja ficha médica apresentava maior compatibilidade. Contudo, para tal decisão, dois foram os fatores determinantes. Primeiro, seu estado gravíssimo. Segundo, a proximidade, mesma cidade, entre doador e receptor, pois os doentes que encabeçavam a lista eram de cidades distantes, tornando impraticável que, àquela hora da noite, houvesse a possibilidade de serem atendidos, não só pela falta de equipe cirúrgica especializada onde se encontravam, como também pelo prazo máximo viável para utilização do órgão, 6 horas. Aliás, chegou a ser feito contato com 2 desses pacientes, mas as respectivas equipes médicas que poderiam atendê-los só teriam condições de se reunir na tarde daquele dia, inviabilizando assim o transplante cardíaco. Determinante da decisão de destinar o coração para Ari foi o fato, definitivo, de que todas as condições de peso, altura, idade, tipo de sangue e fator RH indicavam-no como o receptor mais compatível. A ninguém escapa nos meandros percorridos pela justiça divina, em todos os acontecimentos, humanos ou espirituais, às vezes julgados os mais díspares, mais estranhos, mais inconcebíveis. Para Deus, onipotente, onisciente, onipresente, justiça infalível, amor integral e inteligência suprema, não existe o acaso. Acaso é uma palavra que espíritos tutelares, racional e logicamente, eliminaram por completo do vocabulário cristão, quando consubstanciaram os informes sublimes que possibilitaram Allan Kardec codificar o espiritismo, o cristianismo redivivo. Demonstrando e exemplificando caridade, tais instrutores siderais subtraíram do dia a dia o caso e, por extensão, sorte ou azar, em seu lugar implantaram o entendimento da irrevogável, justíssima e perfeita lei divina de ação e reação. Jesus, mestre dos mestres, lecionou, a cada um segundo suas obras. De tempos imemoriais visita algumas almas a sugestiva e veraz concepção do karma, traduzida, ampliada e explicitada pelo Espiritismo sob a noção de causa e efeito, por vezes cognominada de choque de retorno que, em substância, sem alterar o princípio filosófico de tal concepção, apenas amplia seu conteúdo. Traduzindo, em termos espirituais, podemos apreciar que tudo aquilo que é produzido por um espírito, desde pensamentos, ações físicas, bem como por todos os espíritos no universo todo, torna-se geratriz de consequências. Aliás, ao tratarmos de ação e reação, encontramos na própria física fundamento similar, pela lei do atrito, presente em todos os movimentos de corpos sólidos, em maior ou menor grau, sendo praticamente inexistente o grau zero. Assim, se a primeira proposição é de ordem moral, a segunda é de ordem terrena. Mas, em essência, não diferem entre si, toda ação gera uma reação. Ação e reação. Nada mais justo. Todas as mazelas, dores, angústias, aflições e dúvidas, quando iluminadas pelas luzes dessa lei universal, agasalham-se na lógica, que gera entendimento, que gera resignação. Por isso,
Não pergunte aos céus por que você sofre. Pergunte ao seu guardião espiritual qual a melhor forma de administrar o abençoado sofrimento de agora. Deixe que a resposta daquele sempre presente amigo tutelar seja ouvida pelos ouvidos infalíveis da sua consciência. Ele certamente o amparará, falando à sua alma do amor do Pai, falando de Jesus, o bom pastor, ajudando-o a robustecer a fé. Bendito analgésico, o mais eficiente para os sofrimentos físicos e, máxime, morais. Mente a mente, ele, seu anjo guardião, lhe dirá da infinita misericórdia divina, que, ao engendrar a vida, abençoou-nos com a inteligência, a consciência e a liberdade de agir. Dirá mais, que fomos criados perfeitos por Deus e, partindo do nadir da simplicidade e da ignorância, rumaríamos de forma inexorável para o zênite da evolução espiritual, a luz da alma, qual sol a iluminar nossos espaços, repartindo tais claridades com caminheiros que venham atrás. E mais, se caminhar demandar tempos sobre tempos, outra bênção Deus nos deu, a eternidade. Diante dela, todos os fatos, acontecimentos e projetos, bons ou maus, ocorridos sob nossa custódia, a nós retornarão em forma de consequência. No deambular dos séculos, filhos decimais dos milênios, a grande peneira das reencarnações irá expondo à claridade solar o bem, que sobrevive, e o mal, que se esvai, em cada um de nós, no fluxo depurativo das vidas sucessivas. Cada minuto de sofrimento é um grão que essa bateia deixa passar, tanto quanto cada boa ação é um brilhante que fica exposto na superfície para sempre. Quando cada um dos minúsculos vãos dessa bateia estiverem ocupados, aí não caberá mais sofrimento e será tempo de passar para outra peneira, ainda mais rigorosa, de brilhantes também ainda mais brilhantes. Por tudo isso, difícil, mas proveitoso, abençoe a dor. Ela não é sua inimiga. E, simplesmente, a credora compassiva, que o visita quando seu saldo moral pode quitar antigos débitos, muitos deles contraídos em longínquas vidas, mas no presente acumulados na ganga dos nossos descaminhos. E se você define com certeza plena que em sua trilha de angústias só encontra o destino cruel e inexorável, travestido de cobrador implacável, ainda assim eleve o pensamento a Deus, isento de revolta. E que, por vezes, somos tão endurecidos de alma, tão embrutecidos no pensar e agir, que nem sequer percebemos os descaminhos que palmilhamos, conducentes ao abismo profundo que seria infinito se, em boa hora, a dor, inevitável e abrupta, não interrompesse nossa queda livre, qual providencial rede de segurança para afoitos, quão infelizes acrobatas. Ainda aí, a caridade de Deus. 10. Cama de mármore verde. Acompanhada do Dr. Américo e do delegado Lopes, Luísa transpôs a porta que dava acesso ao interior da sala de patologia. Sem que olhos humanos atestassem, ela, ignorando-o, foi envolvida por uma capa de luz vinda do plano espiritual, qual se fosse agasalhada de forma conveniente para adentrar numa câmara frigorífica, com temperatura negativa. Ninguém viu essa proteção. Mas Luísa sentiu um fortíssimo arrepio percorrer-lhe de alto a baixo. Atribuiu tão estranha sensação à lugubridade do ambiente em que se achava, o que lhe causava enorme desconforto. Vários médicos cruzaram com os três, expondo faina intensa. Lopes, à frente, indicou-lhes uma outra porta, que abriu e manteve aberta, até Luísa e Américo adentrarem. Luísa, com o que viu, sentiu-se mal. Sobre uma mesa de mármore, coberto com lençol azul claro, jazia alguém. Uma etiqueta, presa ao dedo do pé, indicava, Winelau Paulsanos. Lopes, cauteloso, olhou-a demoradamente, como se estivesse dialogando com ela, assim como se perguntasse se queria continuar ou desistir. O delegado, em gestos seguros, agora desviou o olhar para o Dr. Américo, fazendo mentalmente idêntica interrogação. Com leve aceno, Américo confirmou, prosseguir. Lopes voltou a olhar para Luísa, esta, já agora perdendo por completo a capacidade de decidir, trazendo vidrados os olhos, qual se estivessem sob hipnose. Ele levantou a ponta do lençol,
descobrindo o rosto do lado contrário ao do ferimento. Teve cuidado extremo de não expor o restante do corpo sobre o mármore. Luísa, na menor fração de tempo que seja possível imaginar, talvez 1 milhão de vezes mais rápida do que um segundo, reconheceu, ali jazia seu filho. Anderson. 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 Imobilizando os gestos e o próprio tempo, murmurou. Que lindo está meu filho, ainda bem que no nosso mármore verde. De fato, a mesa sobre a qual estava o corpo era de mármore. Estática, olhos empedrados num brilho estranho, mente em absoluta incapacidade de raciocinar, nem sequer conseguia respirar. O coração, em defesa, acelerou os batimentos, imprimindo pressão no trajeto da circulação sanguínea, pois a oxigenação cerebral mostrou-se em risco de acidente. Nela, a sobrecarga geral de adrenalina evitou colapso. Não tivesse proteção espiritual, teria enlouquecido no ato. Impossível qualquer raciocínio. Américo, qual pai, amparou-a. Compreendeu que Luísa mergulhara nas profundezas do nada, agasalhando-se numa verdadeira síndrome psicológica de fuga da realidade. Lopes, de pronto, captou a extensão daquele drama. Auxiliado pelo delegado, Américo conduziu Luísa à residência, onde ela chegou em prostração total. Após receber cuidados médicos do Dr. Américo, permaneceria por várias horas sedada, de forma que o organismo reagisse à brutal realidade. Quando Mary soube que Anderson estava morto, ela, sim, viu-se tomada de crise convulsiva, com desarranjo mental, incapaz de coordenar as ideias. Ora gritando, alucinada, ora proferindo sinistros sons cavernosos, ora gesticulando qual ave de rapina em combate contra inimigos invisíveis, arranhava agressivamente o vazio. Não era um vazio. Ali estavam espíritos infelizes que, embora não fossem vistos por ela, de alguma forma tinham a presença registrada, inconveniente. Eram infelizes, sim, mas não tão infelizes como mãe e filha, ambas à beira da insanidade mental. Tais espíritos, de qualquer forma, eram partícipes daquele desarranjo moral, prontos para usufruírem, vampirescamente, das energias destrambelhadas que se soltavam da aura de ambas. O Dr. Américo, cujo coração batia mais forte sempre que se aproximava de Mary, ao vê-la naquele triste estado, acercou-se dela de forma amiga, carinhosa mesmo, buscou ampará-la. Dizendo-lhe palavras de encorajamento, medicou-a igualmente com soníferos. O seguir, junto com a Lopes, retirou-se. Do lado de fora da residência, olhavam-se, mudos. Lopes quebrou o silêncio. Você captou a extensão dessa tragédia? Sim. Sim. Porque Dona Luísa não atinou com o fato. Entrou em vazio existencial no mesmo instante em que viu o corpo do filho. E isso foi bom, pois, do contrário, poderia sofrer um choque fatal. Mas amanhã, quando despertar, nem quero pensar no que poderá suceder à sua saúde física e mental. De lá foram à presença do Dr. Renato, a quem participaram o ocorrido. Homem acostumado a emoções fortes, tanto provenientes de seus pacientes, muitos deles terminais, quanto dos familiares, o cirurgião abalou-se. Meu Deus! Como é que isso foi acontecer? Refazendo-se, recomendou que Ari não fosse informado de que trazia no peito o coração do filho. Pelo menos por enquanto, essa notícia teria que lhe ser ocultada. Certo, teria que saber, mas não agora. Procedendo a interrogatórios seguidos, primeiro junto com o Dr. Américo, a seguir com os serviçais da casa de Ari, e principalmente junto com Marcelo, o motorista, não foi difícil ao delegado Lopes levantar um esboço dos acontecimentos. Como ponto fundamental de partida para as investigações, apoiou-se no fato de Mary ser toxiômana. Sabendo que criminosos, em geral, não praticam o crime só uma vez, repetindo e, quase sempre, empregando o mesmo modus operandi, maneira de proceder, foi verificar os arquivos policiais na parte dos usuários eventuais aqueles pilhados em flagrante consumindo drogas. De forma específica, procurou algum depoimento citando 2 fornecedores,
de motocicleta. Não demorou e, de fato, logo encontrou vários boletins de ocorrência policiais em que essa característica era citada. Sabendo também que traficantes agem em territórios próprios, sem dificuldade localizou a região na qual dois motociclistas forneciam drogas a clientes. Ao assinalar no mapa da cidade essa região, com certeza crescente de estar agindo no rumo certo, verificou que ali se localizava a praça onde Mary fora encontrada. Foi até lá. Prometendo sigilo absoluto, logo foi informado por pessoas dali de que realmente aquele logradouro público vinha sendo utilizado por viciados e, por consequência, volta e meia ali circulavam seus fornecedores. Duas motocicletas juntas, entregando pequenos volumes para alguém, talvez envelopes. Você nunca viu por aqui? Muitos responderam negativamente. Até que um vigilante noturno, com destemer, ajudou. Vi sim, doutor. São dois rapazes, um muito forte. Sempre estão com blusão, imagino que para ocultar alguma arma. E quando é que eles vêm aqui? Não tem hora marcada, mas, geralmente, quando escurece, quem compra a mercadoria deles são sempre os mesmos, só homens, ou mulheres também. Mulheres, menos. Você conhece esta jovem? Ao ver a foto de Mary, que Lopes exibiu-lhe, o vigilante vacilou. Pode ser. Pode ser. Vamos fazer o seguinte, você me ajuda e eu lhe arranjo um emprego longe daqui, pois não será bom permanecer nessa área, depois que os prender. Desconfiarão de todos e mais de você. Aí, todo cuidado talvez seja insuficiente para evitar vingança. O doutor tem razão. Se estou contando essas coisas é porque tenho um filho que se perdeu na maldita droga. Sinto muito. Quando terminar essa investigação, prometo que vou tentar ajudar seu filho. O senhor pode ajudar desde agora. Reze por ele. Está morto. De overdose. Lágrimas sentidas, ardentes, falaram alto da dor daquele pai. Lopes abraçou-o, comovido. Ofertou. Vou ajudar seu filho, sim, em minhas preces diárias. Vou pedir a Jesus que o oriente e encaminhe para a paz. Com os olhos marejados, o vigilante anuiu. Obrigado, doutor. A moça da foto há tempos, pega a droga com os dois. Tem certeza? Absoluta. Esteve uns tempos desaparecida, mas recentemente voltou a frequentar esta praça. Então você sabe que ela foi encontrada aqui mesmo com um ferimento na cabeça. Sei. Todo mundo por aqui sabe. Mas ninguém irá dizer nada, com medo de represálias. Eu até que compreendo. Fazendo pausa, durante a qual olhou firme para o delegado, o vigilante parecia que estava testando a sinceridade do policial. Deve ter intuído positivamente, pois forneceu a mais importante de todas as informações. Tem uma coisa que o senhor não perguntou, mas creio que é importante. Quando ela foi deixada aqui, num canto escuro, de fato ninguém viu quem foi, mas... Não tenha receio, pode me contar. Não tenho certeza. O fato é que, naquela noite, pouco antes de a moça ser encontrada, os tais dois motociclistas passaram por mim numa caminhoneta de luxo, com duas motos na carroceria. Achei muito estranho aquilo. Eles sempre andaram de moto. Obrigado. Você ajudou bastante. Aqui está meu cartão pessoal e espero na delegacia, para tratarmos da sua transferência para outro bairro bem distante deste. Grato, mais uma vez. Na manhã seguinte, voltando à casa de Luísa, o delegado soube que Luiz e Mary ainda dormiam. Pediu aos empregados domésticos que fossem chamar a patroa. Meia hora depois, Luísa apresentou-se, em total desalento, muda. Todas as tentativas de um diálogo não prosperaram. Lopes, então, apelou. Dona Luísa, compreendo sua dor, mas meu dever de policial obriga-me a agir de forma nem sempre simpática. Preciso de sua colaboração, pois estamos diante de um crime gravíssimo, assassinato do seu filho. Luísa ficou olhando, apática. Lopes prosseguiu. O Anderson, Dona Luísa, o Anderson, foi assassinado. E, com sua ajuda, estou quase certo de que poderei prender os assassinos dele. Qual leu a ferida em combate,
Luísa arregalou os olhos e, contraindo o corpo todo numa postura de atenção máxima que tanto poderia significar defesa quanto ataque iminente, proferiu em tom rouco, quase inaudível: "Vou matá-los, perdão, Dona Luísa, mas a justiça se encarregará de puni-los. Vou matá-los, serão presos, julgados e, se provada a culpa, condenados. Só preciso de sua ajuda." "Onde estão?" "E justamente sobre isso que quero falar com a senhora. Por isso estou aqui. Há algumas pistas, apenas suspeitas, por enquanto, e o que nessa casa poderia haver que o pudesse levar aos bandidos." A resposta de Luísa mudava o rumo do diálogo, contendo repreensão explícita ao trabalho policial. Lopes assimilou e, sem perder a calma, mas também usando de sinceridade, foi enfático: "Os suspeitos são os traficantes que..." Agora Luísa reagiu mesmo qual felino atacado e gritou a plenos pulmões: "Meire! Meire está envolvida. Ela é culpada pela morte do irmão. É ou não é? Vamos, responda-me, delegado." Imperturbável, Lopes manteve as rédeas da situação. "De forma alguma posso confirmar, nem desmentir." O seguir, com calma e prudência, sintetizou o resultado de suas investigações, tendo cuidado de não informar o ponto de tráfico na praça. Quando concluiu, solicitou: "Gostaria que a senhora chamasse sua filha, agora mesmo, para conversar comigo. Imagino que ela realmente poderá ajudar a esclarecer muitas coisas. Se ela está envolvida, nada lhe dirá. Aliás, está sedada desde ontem." "Ótimo. Então a senhora pode trazer-me os pertences dela e permitir que eu dê uma olhada, principalmente se houver agenda." Luísa aqueceu e, quando Lopes examinou a bolsa de Meire, nada encontrou que o ajudasse. Sem desanimar, num lance intuitivo, fruto de sua perspicácia e longos anos de prática, verificou alguns números de telefone na agenda dela. Lopes anotou alguns dos números e, após agradecer a colaboração, despediu-se. Já à porta, saindo, encontrou-se com o Dr. Américo, que chegava. "Bom dia, Dr. Américo." "Bom dia, delegado Lopes. Vejo que o senhor está de saída, mas gostaria que ficasse mais alguns instantes, sim, se puder ser útil em algo." Quando entraram, sentados frente a frente, Américo disse a Luísa: "Vejo que você está mais conformada e me alegro com isso. Contudo, há uma coisa de grande importância e você precisa ser mais forte do que nunca para compreender." "Nada mais me importa. Meu filho morreu, nem Ari. Já nem sei o que pensar, de repente, parece que toda a minha família vai morrer. Meu filho, assassinado, meu marido, doente grave, minha filha, logo morrerá pelas drogas, e eu, por desgosto. Nada disso, todos estão vivos. Anderson vive, Luísa. Como? O coração que agora bate no peito do Ariel do Anderson." Nesse preciso momento, o cérebro de Luísa coordenou todos os antecedentes e a inacreditável realidade escancarou-se em sua mente, dando conta de que de uma forma extraordinária sua vida e a vida de seus familiares haviam transposto a fronteira do inimaginável. O energético psíquico a derramar-se sobre a razão, em níveis muito acima dos normais, encontrou válvula de escape e novamente a livrou da loucura instantânea com novo torpor que alcançou sob o influxo espiritual de protetores invisíveis. Jamais duvidemos de que espíritos amigos estão postados ao nosso lado desde alguns instantes que antecedem a eclosão daqueles fortes acontecimentos, transcendentais, do programa reencarnatório de todos nós. Como tais acontecimentos são previstos com grande antecedência e com precisão absoluta dos detalhes determinantes, não fica difícil para nós, desde que confiantes na justiça divina, compreender e aceitar que nos momentos difíceis nunca estamos sós, amparando-nos, confortando-nos e fazendo-nos piedosa companhia. Equipes espirituais socorristas conosco estarão. Não há como duvidar. E assim que nossos débitos antigos, acumulados por nossa incúria moral, têm quitação, eis que, pela dor, abençoada a mensageira que nunca deixou de nos alertar, sobra-nos para a eternidade o inalienável aprendizado de que o amor é tudo. Luísa,
incapaz de administrar a duríssima realidade, superior a qualquer devaneio ou ficção, teve o juízo salvo por nova manobra cerebral, vegetativa, desviando-lhe o raciocínio. Com efeito, espantosamente serena balbuciou em tom suave. Que bom que o Anderson estava dormindo sobre o nosso mármore. Atônitos, Lopes e Américo entreolharam-se, deduzindo que aquela era uma recidiva da crise do dia anterior. Vocês notaram, prosseguiu Luísa, como a cama do Anderson era de mármore verde. Américo, em diagnóstico breve, explicou a Lopes, Luísa está, neste momento, sob a ação daquela mesma síndrome de ontem, em alinhamento que desencadeia colapso mental de duração indeterminada, comum quando alguém sofre grande impacto emocional. Ela, no caso, vem de sofrer 2 impactos em menos de 24 horas, além do que, já anteriormente, estava abalada. Comentou, em psicologia se poderá dizer que Luiz está sob proteção mental inconsciente, vivenciando atitudes catalogadas de mecanismos psíquicos de fuga. Tais mecanismos são prejudiciais, ou melhor, podem durar para sempre? Perguntou o delegado. Nessa última hipótese, temos o que se configura como alienação mental permanente. Mas não creio que seja o caso de Luísa. Assim como ela já estava superando a primeira crise, imagino que igualmente superará esta, esclareceu Américo. Se não, nem é bom pensar, o que podemos fazer para ajudá-la. No momento, com toda certeza, só orar por ela. Eis que o tempo, apenas o tempo, recolocará suas ideias em ordem e, aí sim, vou ter que a medicar, pois as reações físicas serão imprevisíveis. Como assim? Saindo dessa fase de defesa inconsciente, não é raro que a pessoa decida martirizar-se, ora deixando de se alimentar, ora atribuindo-se insônia prolongada, ora se deixando invadir por sucessivas e intermináveis crises de choro, tudo isso desembocando num perigoso processo de autodestruição. Nesse contexto, depressão primeira e estresse agudo a seguir constituem 2 perigosas vertentes que, se não forem dissipadas, poderão remeter o paciente à morte. Suicídio indireto. Exatamente. Peço licença para acrescentar apenas mais uma consideração, esta de cunho espiritual. Posso? Por favor, sou espírita. E, nas circunstâncias que envolvem Luísa, além das nuances médicas que enunciei, considero muito provável a possibilidade de que ela, fragilizada pela tragédia que alcançou, seja presa fácil para espíritos desencarnados, estabelecendo-se o sempre prejudicial processo obsessivo. Respeito profundamente o espiritismo, Américo. Não sei muito, mas o que sei leva-me a concordar com você. Nunca me esqueço de uma palestra espírita a que assisti, certa vez, a convite de um amigo. O palestrante, enriquecendo o que dizia com inúmeros exemplos, demonstrou como Deus sempre tira um bem de qualquer mal. Que bom que você disse isso. O conceito de mal, com o tempo, quase sempre se modifica e demonstra mesmo que, na verdade, aquilo que parecia tão ruim resultou num bem. Américo, sem nada dizer, pensou, no caso de Luísa, imagino que no futuro dificilmente ela voltará a render o exagerado e egoísta culto à própria beleza, como vinha fazendo até aqui. Aí, esse terá sido um primeiro bem resultante do atual mal. Enquanto Luísa murmurava frases ternas, como se estivesse conversando com o filho, o médico aduziu. Temos outra preocupação, Meire. No momento está sedada, mas, quando souber desse fantástico desfecho não imagino qual será sua reação. Conte comigo, se puder ajudar. Agora, preciso ir. Ficarei aqui até Meire despertar e também cuidando de Luísa. Estarei ao seu dispor para qualquer emergência. Nesse momento, seguindo seu conselho, peço a Deus que ajude essa triste família. Lopes expressou que ia no coração, um profundo sentimento de compaixão por aquelas pessoas. Américo sentiu o mesmo, abraçou-o fortemente e, também envolvido por sentimentos fraternais, pensou em Jesus, com intenso fervor. No mesmo instante, como se viesse diretamente do céu, atravessando o telhado e o teto da casa, uma luz brilhante,
Com um infinito fio de cristal ao sol, alcançou a cabeça de Luísa, iluminando-lhe o centro vital coronário. Esse centro vital, gerenciador das energias dos demais centros vitais, inflando-se de fluidos celestiais, derramou-os por todo o organismo da combalida mulher. Impressionante e sublime o poder da prece. O mesmo fio brilhante, obediente ao pensamento de Américo e Lopes, em perfeita simbiose mental de caridade ambos, após energizar Luísa deslocou-se em direção a Meire, que, prostrada em seu quarto, no mesmo instante sentiu-se reanimar. Testemunho inabalável da bondade de Deus, quando Lopes ia saindo, Angelina vinha chegando, acompanhada de uma jovem. Américo saudou a mãe de Luísa. Dona Angelina. Que bom que a senhora veio, essa é Anne, apresentou a jovem aos dois, aduzindo, ela é a companheira do Anderson. Lopes desistiu de ir embora. Adentrou a casa com os demais e surpreenderam-se todos, vendo Luísa adormecida no sofá. Américo propôs que fossem à biblioteca, onde poderiam conversar mais à vontade sem despertar Luísa, deixando-a no sono repentino, restaurador com certeza, consequência da prece de há pouco. Quando se acomodaram, os quatro, Américo narrou às duas mulheres os últimos acontecimentos. Com vitorioso sobreesforço, ambas conseguiram administrar tão pungentes revelações que lhes causaram profunda dor e comedido pranto. Deixando os dois homens boquiabertos, Angelina, em tom resignado, confidenciou, somos espíritas, eu e Anne. Frequentamos o mesmo centro espírita e nos conhecemos há tempos. O Anderson também frequentava o lugar. Graças a Deus, compreendemos que esses acontecimentos, tão dolorosos, são reflexo de equívocos cometidos por nós mesmos em vidas passadas. Sabemos, com fé robusta, por ser escorada inteiramente na razão, que o nosso Anderson quitou pesadas dívidas. Ante o espanto e mutismo de ambos, Anne, em lágrimas ainda, como que avalizando as palavras de Angelina, fez que eles ainda mais se espantassem. Temos que orar em favor de quem cometeu o crime. Pesados débitos essa pessoa, ou quem mais estiver envolvido, terá contraído perante a própria consciência. Cedo ou tarde, terá que os resgatar. Abraçadas, choraram suas dores por mais alguns instantes, até que, como que despertando de um pesadelo, Anne exclamou, Deus é tão bom que me deixou duas heranças do Anderson. A própria Angelina espantou-se, aliando seus olhares interrogativos dos dois homens. A jovem, agora substituindo as lágrimas por um doce sorriso, esclareceu, acariciando o abdômen, sim, Anderson não mais estará fisicamente comigo, por inteiro, mas o filho dele está chegando. Graças a Deus. E, enquanto espero, vou ficar o quanto puder por perto do Sr. Ari, pois assim, quase de forma direta, estarei junto do coração do meu grande amor. Angelina abraçou-a, repreendendo-a. Grácio, bela maneira de me dizer que serei bisavó. Por que você não me contou que está grávida? Por quê? Ainda não estou. Médico, advogado e Angelina imaginaram, de pronto, que Anne estava algo abalada com as notícias e julgaram melhor não aprofundar aquela crise momentânea na razão dela. Anne assimilou essa postura dos três, mas, sorrindo matreiramente, julgou por bem silenciar, pelo menos por enquanto. Prático, o Dr. Américo solicitou às duas que por alguns dias ficassem ali para ajudar na recuperação de Luísa e Meire. Concordaram. Quando falou de Meire, Américo quase se traiu, expondo o que sentia por ela. A Meire é muito especial ao meu coração, isto é, como paciente, tenho muito carinho por ela. Quero dizer, muita consideração. Ante o sorriso maroto de Angelina, Américo remendou. O que quero dizer é que ela é minha paciente. Os homens se despediram e se retiraram. Procedendo diligências com interesse e competência, delegado Lopes não tardou a capturar os dois integradores de droga, Zeca e Miro. Com eles encontrou alguns documentos pertencentes a Anderson, o anel e o relógio dele. Em bem orientados interrogatórios e em prosseguimento às investigações, descobriu sobre a venda que eles fizeram da caminhoneta.
Com relação à venda clandestina do veículo de Anderson, Lopes apurou que Zé e Miro, receosos das consequências da briga, imaginando-o morto, com o dinheiro que apuraram quitaram a dívida acumulada de Meire, no valor de R$ 11.000, com o fornecedor de droga. Indo ao endereço da oficina, o delegado nada encontrou. Levado o fato ao conhecimento de Luísa, ela houve por bem não apresentar queixa do roubo do carro, para não trazer à tona a toxicomania da filha. O fato de a dívida estar quitada foi até mesmo motivo de algum alívio quanto às ameaçadoras cobranças. Como não houve queixa, o roubo diluiu-se, até porque não havia provas. As provas materiais quanto à morte de Anderson, essas sim eram robustas, permitindo indiciar e incriminar ambos por homicídio desqualificado, caso em que o criminoso não o planejou e aconteceu num momento inesperado de uma briga. Como o fato era grave, deveria o julgamento ir a júri popular, o que demoraria alguns meses. O delegado e o cirurgião mantiveram um longo diálogo, decidindo comparecer, juntos, à presença do juiz sob responsabilidade do qual estava o processo. Lopes requereu à justiça que o caso, por envolver a família da vítima, fosse mantido em sigilo, visando a salvaguardar a paz e o equilíbrio dos familiares, um dos quais, Ari, achava-se em delicadíssimo processo de convalescença. Pedindo a palavra, o cirurgião usou de toda a sua respeitabilidade, fruto da competência profissional, para conseguir do juiz que o insólito acontecimento médico permanecesse restrito ao âmbito dos poucos profissionais dele encarregados. A autoridade judiciária da vara competente, ao ser notificada dos detalhes, naquela rápida audiência com o policial e o doutor Renato, autorizou a manutenção sigilosa do fato sob o amparo legal denominado segredo de justiça. Considerando justas as razões apresentadas, o requerimento foi deferido. O juiz que deferiu o pedido policial agendou o prazo de 90 dias como suficiente para que a família se refizesse. Tomadas todas essas providências, de que foram informadas todas as pessoas que sabiam a identidade do doador, em uníssono e em simbiose mental elas pactuaram não revelar o segredo até que surgisse a oportunidade, sendo certo que quanto mais à frente, melhor. Quanto à identidade do doador, para todos os efeitos era ele o Enelau Paul Sanos. Quando alguns repórteres procuraram identificar quem era tal pessoa, foram encaminhados pelo delegado Lopes ao tio, só que este havia morrido um dia antes. O funeral de Anderson foi o mais discreto possível. Todas as tentativas da imprensa de captar mais informações foram despistadas pela família, com a ajuda do delegado Lopes e do doutor Américo. 11. As várias faces da vida. Vendo Luiz e Meire adormecidas, Angelina, sem conseguir entender por que ela dissera aquilo sobre um filho do Anderson, não conteve a curiosidade, sob leve intuição de que Anne não mentira. Minha filha, que história é essa de um filho chegando, sem você estar grávida? Será que entendi direito? Sabe, dona Angelina, eu e o Anderson planejamos ter um filho, mas por um problema meu, a anovulação, que é a ausência de ovulação regular, não consegui engravidar. Nos exames médicos a que nós dois nos submetemos para identificar a causa do problema, foi colhido material de mim e dele. Assim, lá no laboratório, há uma coleta de esperma do Anderson, que pretendíamos utilizar para a realização de uma fecundação assistida, e o óvulo a ser doado por alguém. Esse óvulo, após ser fecundado artificialmente, com o espermatozoide dele, seria implantado no meu útero. Respirando sentidamente, exclamou, é o que vou fazer, se Deus quiser, mas, Anne, onde você vai arranjar esse óvulo? Não, mas pelo menos 4, como assim? Na fecundação assistida, segundo o ginecologista que nos atendeu, são processadas, em laboratório, as fecundações de cerca de 4 óvulos, que são transferidos para o útero da futura mãe, pois há sempre o risco médio de 75% da tentativa não prosperar por rejeição desses óvulos. Como assim, rejeição? Algum tipo de incompatibilidade orgânica? Volto a perguntar, onde você pensa conseguir os óvulos? Em primeiro lugar, terei que resolver 2 problemas.
O primeiro é quanto ao preço dessas experiências. Quanto a isso, não se preocupe, pois tenho dinheiro suficiente e com a maior alegria a custearei. Qual o segundo problema? Não sei se a senhora sabe, mas, quando mamãe deu-me à luz, éramos gêmeas. Oh, meu Deus, que lindo! Então você tem uma irmã, isso mesmo. Só que estamos brigadas há mais de um ano. Relembrando, raciocinou em voz alta. Creio que com a ajuda dela poderia conseguir meu filho. Isso se ela também não tiver o mesmo problema que eu. Caso não tenha esse problema e concorde com a adoção, o que aconteceria? Não poderia receber, em mim, embriões com óvulos dela, pois isso, especificamente, as normas atuais de reprodução assistida observadas pelos médicos não permitem. Imagino, contudo, que se ela doar embriões para a clínica de fertilização, eles poderão ser utilizados em outras mulheres e, dessa forma, poderei receber, em troca, embriões armazenados lá, de óvulos de doadoras desconhecidas. Na verdade, seria uma troca. 2. Resolução número 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, publicadas na DOU de 19 de novembro de 1992. Por que você não vai procurá-la para fazer as pazes, explicar o acontecido e pedir a ela que ajude a ter seu filho? Não é tão fácil assim. Tenho quase certeza de que ela não vai querer participar dessa experiência, pois isso talvez a deixe ainda mais magoada com tudo o que aconteceu entre nós e o Anderson. Espere um pouquinho, agora mesmo é que não estou entendendo nada do que você está dizendo. Anne ia explicar quando Luísa somou à porta da biblioteca. No lar de Luísa, sua mãe, que sempre fora tratada à distância, com manifesta frieza, agora foi recebida com alguma alegria. Porém não demorou e a filha mergulhou em profunda apatia, não reagindo aos multiplicados estímulos que Angelina e Anne lhe dispensavam. Mary, que logo despertou, por sua vez não gostou de ver sua casa invadida pela avó, menos ainda estando acompanhada pela intrusa que, ao lhe ser apresentada, se dizia ex-companheira do irmão. Quando Mary soube que Anderson fora o doador do coração para o pai, cambaleou e tombou ao chão, querendo gritar, mas a voz não lhe obedecia. A avó a confortou-a quanto pôde, mas ela ficou inconsolável, chorando sem parar. Do fundo da alma, havia o sentimento de amor que gritava pelo irmão. Mas a consciência, falando ainda mais alto, gritava-lhe que ela era culpada da morte dele. Só agora percebi o quanto amava. Por 2 dias a avó tentou acalmá-la, fazendo-a ver que existem desígnios dos quais não fugimos. Mary só conseguiu equilibrar-se quando Angelina disse-lhe, com firmeza, Deus não erra jamais. E, amando por igual aos seus filhos, não podemos nem devemos nos revoltar contra os acontecimentos que alcançaram seu irmão e seu pai. Não sabemos os motivos de tudo o que acontece com todos, mas a justiça divina nos dá a certeza que as causas, por vezes desconhecidas, são sempre justas. Colocou a mão no ombro da neta e continuou. Se o Anderson deveria, nesta vida, ajudar o pai dessa forma tão profunda, mesmo que você não fosse o agente do processo que desencadeou tudo o que aconteceu, de uma forma ou de outra o transplante aconteceria. Talvez ele desencarnasse por um acidente, em que sua identidade fosse da mesma maneira confundida. Ou talvez isso se tornasse um fato potencial, para uma próxima existência terrena. Mas, vovó, sinto-me quase como assassina dele. Todos os nossos erros começam a ser reparados quando nos arrependemos sinceramente de tê-los cometido e nos esforçamos em repará-los. Como reparar o que fiz? De início, ore pelo espírito do seu irmão e seja uma filha amiga dos pais, nestes momentos em que os dois sofrem com a doença, com a perda do filho com a filha que não lhes dá nenhum carinho há tanto tempo. Depois, Deus colocará à sua frente incontáveis oportunidades de reconstrução. Vou saber o que Deus quer de mim? Ouça apenas seu coração. Somente no 3º dia após o transplante cardíaco, visitas a Ari foram permitidas, sob severas recomendações médicas, não contar nenhum fato que levasse o paciente a emocionar-se,
muito especialmente sobre a identidade do doador, não tratar de negócios, evitar expressões de angústia, substituindo-as por otimismo quanto à recuperação do doente, não lhe levar nenhum objeto, jornal, alimento etc., em todas as circunstâncias, sempre responder com tranquilidade a quaisquer perguntas, permanecer pouco tempo. A notícia da visita ao marido animou Luísa, em parte. O médico cirurgião sugeriu que o horário fosse o das 20 horas, quando haveria mais calma na rotina hospitalar. Uma hora antes de Luísa e Meire irem à visita, Angelina, após confabular com Anne, propôs que, juntas, fizessem uma prece pela alma do Anderson e pela recuperação do chefe da casa e ainda em favor dos necessitados. Convidaram Luísa e Meire a participar, as quais, indiferentes, aqueceram, só se animaram, em parte, quando Anne informou que Anderson era espírita e que com ela realizava semanalmente essa reunião de preces, denominada Culto do Evangelho no Lar. Reunidas as quatro à mesa, Anne tirou de sua bolsa o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre trazia consigo, abriu aleatoriamente com voz embargada e iniciou a leitura do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Coincidência? Como, se a página aberta era justamente aquela em que Jesus falava, moralmente, de coração. E ali, naquele lar, o coração de Anderson, transplantado para o pai, dava o tom do clima psíquico. Luísa irrompeu em pranto incontido. Meu filho. Tinha puro coração. Meire, acometida de profunda saudade do irmão, a quem sempre mantivera afastado de seus pensamentos, convívio e fraternidade, numa crise sincera, de integral arrependimento, também foi sufocada pelas lágrimas. Anderson. Meu irmão. Só agora vejo como eu amava. Meu Deus. Perdoe-me, meu pai. Jorrando das alturas, em cascatas luminosas, flocos astrais trespassavam o teto e inundavam o ambiente e logo a casa toda de cores luminosas, iridescentes, qual se não mas vários arco-íris transformassem a mansão e logo todo o quarteirão num verdadeiro festival de inigualável beleza, portadora da paz. Angelina, comovida, não se contendo, levantou-se e abraçou a neta demoradamente. Luísa, em lágrimas infinitas, ergueu-se também e abraçou a mãe, como há muito tempo não o fazia, ou melhor, como nunca o fizera. Anne, sensibilizada em grau superlativo, sentiu-se parte inarredável daquele contexto familiar, também com as lágrimas rolando-lhe abundantes pelas faces, abraçou Luísa. Meire abraçou a cunhada num gesto que a fraternidade pura comandou. A amizade entre as quatro, para sempre, estava selada. Dessa forma, abraçadas e soluçantes de alegria, formavam uma roda espiritual que encheu de luz todo o ambiente formado pelas quatro paredes da sala. Até se poderia dizer, numa imaginária licença poética espiritual, que ali a mente em festa das mulheres formava a redução do círculo luminoso a um quadrado equivalente, tendo, sem o saber, encontrado assim a solução do insolúvel problema da quadratura do círculo, que tanto abala a mente daqueles que buscam a perfeição geométrica. Abraçadas, de corpo e alma, as mulheres formavam um círculo, qual aquele que os atletas formam antes de iniciar uma partida importante. Por estarem numa sala cujas paredes formavam um quadrado, a luz espiritual, do ponto de vista astral, partindo daquele círculo, iluminou o recinto por inteiro. Assim, a luz do círculo tornou-se a luz do quadrado. A paz que lhes invadiu a alma deu-lhes energia para que, a uma só voz, orassem o Pai Nosso, após o que trocaram suaves beijos entre si. Ali, o amor colocava na vitrine mental das quatro mulheres o significado exato das expressões proferidas pelos apóstolos João e Pedro: quem não amar, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Ele João 4:8, e acima de tudo, tende intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ele Pedro 4:8. Quando Ari viu o doutor Renato adentrar no apartamento acompanhado da esposa, filha e sogra, não se conteve, fato que grossas lágrimas atestaram. Luísa prodigalizou-lhe carinhos a tempos ausentes, deslembrados.
Mary beijou-o delicada e demoradamente. Angelina, com um fulgurante olhar vindo das profundezas da alma, colocou a destra sobre os olhos do genro e em gestos levíssimos enxugou-lhe as lágrimas, que teimavam em emergir, vindas igualmente do fundo da alma. Energizado por tanto amor, Ari olhou interrogativamente para as três. Com voz enfraquecida, inquiriu: onde ele está? Por que não veio? Viajou, mas logo retornará, atalhou Angelina, com preparada calma. Dirigiu-se a Luísa: meu bem, nossa empresa, nem pensar nisso agora. Anderson está cuidando de tudo, mentiu a esposa, também com mentira previamente treinada. O doutor Renato, captando o clima que se formava, recomendou: lindas senhoras e jovem, nosso Ari neste momento é como um recém-nascido, pelo que não convém que nos demoremos na visita. Como ele vai viver mais uns 40 ou 50 anos, teremos muito tempo para confraternizar. Por hoje chega. Ordem do doutor, sentenciou de bom humor, mas enérgico o suficiente para ser obedecido. A partir do dia seguinte as visitas estariam autorizadas, mas prudentemente limitadas a um pequeno número de pessoas e, assim mesmo, com duração estipulada em poucos minutos. Tudo por ordem do doutor Renato. As mulheres retornaram à residência e ninguém teve coragem de dizer nada. Na manhã seguinte, antes de o sol chegar, Angelina, como de costume, levantou-se para realizar uma caminhada. Sempre ia de encontro ao nascente e, quando o sol despontava, retornava. Um pensamento intuitivo fez-lhe ver a neta. Mary, sentada na cama, olhava para o teto. Não dormira a noite toda. Angelina, com apurado senso psicológico, convenceu a neta a acompanhá-la no passeio. Foram em direção a uma praça onde um florido jardim era propício a reflexões. Enquanto caminhavam, questionou: você viu, Mary, como Deus é bom? Mesmo de uma tragédia, como a do nosso Anderson, quantos benefícios resultaram? A senhora se refere às pessoas que receberam transplante de órgãos dele? Sim, sim. Mas, muito mais importante, refiro-me aos benefícios morais. Como assim, vovó? É claro que, de todos, o maior bem foi a restituição da vida ao seu pai. Mas há outras resultantes, além da vida, ou melhoria da vida dos outros receptores. Refiro-me à recomposição familiar de vocês. Graças a Deus, seu pai nunca mais será o mesmo, com toda aquela ganância em querer ganhar mais dinheiro. Sua mãe, que fez do culto à beleza própria o seu projeto de vida, não terá mais condições de continuar em tão efêmera ilusão. E você, minha querida, tem pela frente todo um futuro de reconstrução. Mary ouvia, silenciosa, refletindo sobre cada frase da avó, que, em sua mente, tinha o poder mágico de formar um quadro vivo do futuro. De todos, prosseguiu Angelina, restou para você a maior responsabilidade, porque para mim. Porque sua mãe, daqui para frente, vai ter que cuidar do Ari 24 horas por dia. Papai vai ficar incapaz para o trabalho? Incapaz não, mas estará sujeito a um rígido esquema de diminuição das atividades, com permanente acompanhamento médico, incapacitando-o parcialmente, aí sim, para a dedicação que sua empresa exige. Completou, abraçando a neta: e aí, minha netinha do coração, a dona Mary terá que assumir a direção dos negócios. Isso se vocês não decidirem vender a empresa. Mas, pense bem, a empresa é o sonho realizado do seu pai, além de gerar bons lucros. Se ele não a tiver mais, além da morte do Anderson, essas duas perdas não seriam um grande choque emocional para ele, talvez fatal? Não tinha pensado nisso, vovó. Então é bom ir pensando, pois a mim me parece que estou passeando com uma grande futura empresária. Agora foi Mary quem abraçou e a cobriu de beijos. Quando a avó convidou-a para a caminhada, Mary imaginou que era para dirigir-lhe duras reprimendas relativas à sua dependência com as drogas. Mas não, a avó não lhe dissera uma única palavra sobre isso. Foi ela própria quem resolveu tocar no assunto. Sei que a senhora sabe sobre meu vício, mas vou ser sincera e abrir meu coração. Muitas vezes quero deixar as drogas e consigo por algum tempo,
Mas logo um chamamento que surge nem sei de onde, invisível, mas real, mudo, mas que me enlouquece com ordens de retornar, é mais forte e acabo sempre voltando. Desse jeito, eu mesma me recuso a assumir compromissos profissionais, ainda mais o de gerenciar ou dirigir a firma do papai. Estive a noite toda sem conseguir dormir, só pensando no futuro. O que me aguarda, vovó? O que será de todos nós? Já que você tocou nesse ponto, eu também vou abrir minha alma para você e contar-lhe umas coisas bem interessantes, que têm muito a ver com o que você acabou de me dizer. E sabe de uma coisa? Jamais falei disso para ninguém, nem mesmo para sua mãe. Assim, você será a única pessoa a conhecer um segredo que guardo dentro da minha memória. Só vou revelá-lo agora, e para você, porque estou certa de que poderá ajudá-la bastante nessa fase de sua vida. Nossa, vovó, a senhora me assusta. Não é essa minha intenção. Vamos até aquele banco e, sentadas, eu vou contar. Mentalmente, Angelina dirigiu uma prece a Jesus, implorando inspiração para transmitir ensinamentos adequados à neta, capazes de motivá-la à libertação da toxicomania. Abdiel, o espírito protetor daquela família, instantaneamente recebeu os influxos espirituais de Angelina, acercando-se dela. Colocou a mão sobre o centro vital, no alto da cabeça da senhora, e também lhe orou a Jesus. 3 outros espíritos, irradiando intensa claridade, aproximaram-se em igual atitude de preces. Fantástico fenômeno se produziu num raio de 100 metros, em todas as direções. A partir de Angelina e Meire, agora sentadas, uma luz imperceptível a olhos humanos brilhou naquela praça antes de amanhecer inaugurada. Os espíritos infelizes que comumente acompanhavam Meire, insuflando nela a ida cada vez mais ao vício, mantinham-se à distância, inquietos e preocupados com aquele passeio, já que declararam Angelina uma inimiga em potencial das suas necessidades de drogas. Meire, a sócia, quando consumia drogas, na verdade lhes alimentava também o vício, pois lhe aspiravam o energético que se evolava do seu hálito, bem como dividiam as sensações registradas pelo sistema nervoso central dela, qual a transferência de eletricidade quando uma pessoa é vítima de um choque contínuo e alguém a socorre, recebendo o mesmo choque. Vendo os espíritos luminosos, intentaram fugir. Debalde a tentativa de fuga. Algo assim como um visgo chumbou-lhes os pés no chão. Para seu bem. Mais impressionante de tudo era o fato de que foram chegando dezenas de outros espíritos, escoltados por lanceiros, uns, e amparados por enfermeiros, outros, estes em massas. De forma interessante, o cenário daquela praça, visto do plano espiritual, era o de um grande auditório. É que vários outros espíritos protetores ali compareceram e, juntando suas vibrações conseguiram, em algum tempo, edificar aquele anfiteatro natural, simples, confortável e de excelente acústica. Bancos dispostos em círculo formavam ao centro uma espécie de arena, na qual estavam Angelina e Meire. Mesmo à distância, os agora mais de 100 espíritos necessitados, todos toxicômanos, podiam ouvir com clareza o que Angelina, em tom baixinho, começou a narrar para a neta, com grande mansuetude. Quando eu era criança, de tanto ouvir falar num jovem, resolvi pesquisar o possível para tentar encontrá-lo. O vovô? Não, querida. Esse jovem, pelo que dele diziam os adultos, estava por perto, mas, para encontrá-lo, havia necessidade de alguns cuidados. Por quê? Porque ele era muito procurado, muitas vezes estando com quem o buscava sem que fosse percebido. Sendo muito bom, a todos atendia, mas nem sempre o socorrido identificava a origem do auxílio. Ele era rico? Muito. E a senhora o encontrou? Demorou, mas consegui, depois de procurar por toda a infância, já adentrando na adolescência, comecei a sofrer amarguras infindáveis, pois meu pai, indo à ruína financeira, buscou na bebida compensação pelo fracasso comercial. De amável, carinhoso e paciente, tornou-se em pouco tempo colérico, chegando à violência física com mamãe e comigo.
Nosso sofrimento, naquela fase, foi inenarrável. E como foi o encontro da senhora com tal jovem? Aconteceu num momento inesquecível, no auge de uma crise violenta de papai. Ensandecido, armado de uma faca, avançou para si.